Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é DNF Ferreira e nesse vídeo eu vou continuar falando sobre a fibromialgia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o diagnóstico da fibromialgia, baseada nas diretrizes que nós temos atualmente. Na verdade, para nós termos uma boa compreensão dos critérios de diagnóstico hoje usada, eu vou falar sobre toda a evolução que tivemos ao longo do tempo nesses critérios. Além disso, eu vou comentar como nós fazemos a diferenciação da fibromialgia de outras doenças com sintomas similares. E para você não perder mais nenhum vídeo, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui toda segunda-feira às 21 horas temos vídeos que vai ao ar para que você fique sempre muito bem informado. Então, falando sobre esse diagnóstico. Como eu falei no vídeo passado, a fibromialgia é caracterizada por sintomas que podem variar em número e intensidade. Mas essa variação ela não ocorre apenas entre os diferentes pacientes, mas também pode variar no mesmo paciente durante o decorrer da doença. Algo importante de ressaltar, gente, é que alguns sintomas da fibromialgia também são comuns em outros distúrbios. Além disso, os sintomas da fibromialgia são difíceis de serem definidos e medidos objetivamente, né? E todas essas questões levaram a uma controvérsia significativa sobre a definição e o diagnóstico da fibromialgia. É tanto que a doença ela foi descrita pela primeira vez em 1904, sendo chamada ali de fibrosite. Essa descrição ela foi feita baseada nas evidências clínicas de sensibilidade muscular. E somente em 1977 foram introduzidos os critérios específicos para o diagnóstico da fibromialgia. E aí, desde então, vários critérios diferentes foram propostos, baseado numa combinação do exame do ponto sensível e da presença de sintomas. E aí foi que em 1986, um comitê do Colégio Americano de Reumatologia, que a gente conhece por ACR, iniciou um estudo multicêntrico tentando dar uma definição da fibromialgia e também estabelecer critérios de classificação. Hoje, na prática clínica, nós utilizamos a revisão de 2016 dos critérios de diagnóstico da fibromialgia publicado em 2010, onde nos ajuda bastante com o diagnóstico da fibromialgia. Mas é sempre importante lembrar, gente, que as diretrizes são apenas orientações, que nos mostram o caminho que nós vamos seguir. Mas sempre é necessário um bom julgamento clínico do profissional para identificar corretamente os pacientes com fibromialgia. É importante a gente avaliar o histórico social, o histórico pessoal, o histórico familiar, onde essas informações elas podem ser muito úteis para o estabelecimento do diagnóstico, correto da fibromialgia, já que existem evidências de que os sintomas da fibromialgia podem aparecer após um trauma físico, um trauma emocional, uma doença, ou uma cirurgia. Além disso, um histórico familiar de fibromialgia torna o diagnóstico de fibromialgia nesse indivíduo mais provável. E aí, como eu falei no começo do vídeo, para ficar mais claro o entendimento dos critérios de diagnóstico que usamos hoje, nós precisamos entender os critérios que deu origem a essas novas atualizações, iniciando pelos critérios de diagnóstico do Comitê do Colégio Americano de Reumatologia de 1990, que a gente conhece como ACR 1990. De acordo com esses critérios, a fibromialgia ela é definida como uma dor crônica generalizada envolvendo ambos os lados do corpo, acima e abaixo da cintura, além de toda a extensão da coluna e sensibilidade excessiva na pressão de 11 dos 18 locais específicos dos tendões musculares. A localização dos pontos sensíveis está na imagem que você está vendo aí na tela. E aí, como é feita a verificação da sensibilidade desses pontos? Então, é aplicada, era aplicada uma pressão equivalente a 4 quilos por centímetros
por centímetro, né, nesses pontos, usando a polpa do polegar ou os primeiros 2 ou 3 dedos. Essa pressão, ela ela podia ser medida com precisão com um dolorímetro ou podia ser estimada, né, pois ali 4 quilos por centímetros é a pressão necessária para clarear o leito ungueal do examinador. É importante ressaltar, gente, que os pontos sensíveis examinados na fibromialgia não são considerados apenas áreas onde o paciente sente dor. Existem pontos em que os pacientes com fibromialgia ficam relativamente mais sensíveis em comparação com os indivíduos normais, né, quando é aplicada ali uma pressão sobre eles. Outra coisa que é importante de ressaltar que pacientes com fibromialgia são mais sensíveis não apenas à pressão, mas a outros estímulos, né, como o calor, o frio, né, a outros estímulos sensoriais, né. Muito provavelmente isso ocorre devido à diminuição do limiar de dor. E por que a gente não usa mais esses critérios de 1990? Porque esses critérios eles são cercados de controvérsias na prática clínica. Primeiro que essas diretrizes introduz os pontos sensíveis como um achado físico objetivo. Porém, se o médico que realiza o exame, ali o exame físico, ele não tiver experiência suficiente, a contagem dos pontos dolorosos será impossível de ser realizada com precisão. E aí, o que que acontecia quando era realizada a avaliação seguindo esses critérios? A maioria dos médicos que examinavam os pacientes com fibromialgia não sabia como realizar o exame do ponto sensível. Consequentemente, a contagem dos tender points, né, que é essa contagem dos pontos sensíveis, ela não era realizada rotineiramente e quando era realizada, a contagem era realizada de forma imprecisa. Outro problema da contagem dos tender points é que ela não é tão objetiva como foi inicialmente considerada, uma vez que o médico ele pode ser influenciado pela anamnese que é feita com o paciente antes do exame físico. Então essas questões levam a uma baixa confiabilidade entre os examinadores ali na contagem dos pontos sensíveis. Outros métodos de avaliação alternativa, né, incluem a ressonância magnética funcional e o teste de reflexo de flexão nociceptivo, né, que documenta o processamento anormal da dor na fibromialgia. Entre esses dois métodos, a ressonância magnética funcional é cara e complexa em comparação com o teste de reflexo de flexão nociceptivo, né, que é mais facilmente acessível e conveniente, uma vez que pode ser utilizado ali equipamento eletromiográfico padrão. Mas um outro problema é que os critérios de diagnóstico do ACR de 1990 definem a fibromialgia em termos da dor e não de outras características, né? Porém, os pacientes com fibromialgia, além da sensibilidade e da dor, também apresentam vários outros sintomas somáticos. Inclusive, falei sobre esses sintomas no vídeo passado. Se você não viu ainda, eu te convido a assistir, né? Eu vou deixar o vídeo no card aqui ao lado e também no link da descrição desse vídeo. E é por isso, gente, que muitos médicos com experiência em fibromialgia, eles não consideravam que os critérios de classificação do ACR de 1990 fossem suficientemente confiáveis ali para o diagnóstico de fibromialgia na prática clínica. E eles acabavam considerando outros aspectos da doença na tentativa de chegar a um diagnóstico mais preciso possível. E aí, devido a esses problemas encontrados nos critérios de diagnóstico do ACR de 1990, foi publicado os critérios de diagnóstico do ACR 2010, né? Os critérios de diagnóstico do ACR 2010, ele não foi publicado ali com o objetivo de substituir os critérios de classificação do ACR de 1990. Mas, na verdade, o objetivo é apresentar um método alternativo simples e fácil de diagnóstico ali na prática clínica. Esses critérios de diagnóstico, eles não precisam da contagem dos pontos dolorosos. Em vez disso, esses critérios eles se baseiam apenas nos sintomas para que seja realizado o diagnóstico da fibromialgia.
Então, nessa atualização de 2010, foi introduzido o índice de dor generalizada, né, que conta ali as áreas em que o paciente sente dor durante uma semana anterior ao exame, né. E além disso, precisava verificar a escala de gravidade dos sintomas, que descreve a gravidade da fadiga, do sono não reparador, dos problemas cognitivos e um número de sintomas associados à fibromialgia somática. Então, quando a gente analisa, né, esses critérios, como vocês veem aí na tela, qual que é o critério, então, utilizado? O paciente, ele satisfaz os critérios de diagnóstico para fibromialgia se as 3 condições a seguir forem atendidas. Quais são esses 3 critérios, né, essas 3 condições? O paciente precisa ter um índice de dor generalizada igual ou maior que 7 e pontuação na escala de gravidade dos sintomas igual ou maior que 5. Ou então, o paciente apresentar, que é o mais comum, dor generalizada com numa pontuação de 3 a 6, né, e pontuação, na escala de gravidade dos sintomas igual ou maior que 9. Além disso, o paciente ele precisa apresentar, esses sintomas, né, eles devem estar presentes em um nível semelhante a pelo menos 3 meses, e o paciente ele não deve ter um distúrbio de que de outra forma explicaria a dor, tá. E aí, gente, a gente olha para as verificações, né, a gente faz a verificação. E qual que é a verificação que a gente faz, né? Primeiro, o índice de dor generalizada. Então, como vocês podem observar aqui, existe várias áreas, né, nessa tabela aqui, onde há possibilidade do paciente sentir dor na última semana. E aí a gente faz a contagem em quantas áreas o paciente sentiu dor. A possibilidade, né, de contagem, ela pode, a pontuação, o paciente pode pontuar de 0 a 19, né, até 19 pontos. Tá? Então, todas essas áreas a gente faz a verificação se o paciente ele sentiu dor na última semana. E aí a gente tem a escala, né, o score da escala de gravidade dos sintomas. Então, a pontuação da escala de gravidade dos sintomas é a soma da gravidade de 3 sintomas principais, que é além da dor, né, que é a fadiga, o despertar sem descanso e os sintomas cognitivos, né. Mas a gravidade dos sintomas somáticos, né, é contada também além dessa pontuação. Então a pontuação final, ela fica, né, o paciente pode pontuar de 0 a 12, tá. Então para cada um dos 3 sintomas, né, que a gente coloca abaixo, o médico, né, ele vai indicar o nível de gravidade na última semana usando a seguinte escala, né. Então a gente pontua como 0 se o paciente ele não tiver nenhum tipo de problema relacionado a esses 3 sintomas principais, né, que é a fadiga, o despertar sem energia e os sintomas cognitivos. A gente pontua 1 para problemas leves, né, geralmente leves ou intermitentes, 2 para problemas moderados e consideráveis, né, ali quando esses sintomas estão presentes com frequência ou em um nível moderado, e 3 para os problemas graves, né, o problema generalizado que é contínuo e chega a ser perturbador, tá? Então a gente faz a pontuação para esses 3 critérios, de 0 a 3. E aí, né, além dessa pontuação de 0 a 3, a gente considera os sintomas somáticos em geral, né? Onde a gente indica se o paciente apresenta algum, algum desses sintomas, né? Algum desses eh, eh, dessa infinidade de sintomas que a gente apresenta aí na tela, como dores musculares, síndrome do intestino irritável, fadiga, cansaço, problemas de pensar ou lembrar, né, fraqueza muscular, dor de cabeça, enfim. Existe
infinidade de coisas. E aí, né, a gente vai fazer a pontuação, né, quando a gente pontua como zeros, quando o paciente ele não tem nenhum tipo de sintoma, 1 quando o paciente possui poucos sintomas, 2 quando o paciente possui um número moderado de sintomas e 3 quando o paciente apresenta muitos desses sintomas. E é importante ressaltar, gente, que esses sintomas eles precisam ser avaliados por um médico, né? Os critérios de diagnóstico contido ali no ACR 2010 que, como eu falei, a gente utiliza até hoje, né? Ele passou por uma revisão, mas a gente utiliza até hoje. Ele não possibilita que o paciente realize o autodiagnóstico, né? Além disso, como eu falei, duas condições elas precisam ser preenchidas. Primeiro, os sintomas precisam estar presentes em uma intensidade estável de pelo menos 3 meses. E o segundo é que no ACR 2010, sem a revisão, né, outros distúrbios que causam dores semelhantes, elas precisavam ser excluídos, né? Mas aí, né, com o tempo, essa introdução desses critérios de diagnóstico, elas também foram cercadas de controvérsias, assim como a CR de 1990. Então elas foram criticadas principalmente por serem completamente focadas nos sintomas, né, ali mal definidos e por apresentarem algumas características mecanísticas da fibromialgia, como hiperalgesia, sensibilização central e modulação disfuncional da dor. Além disso, esses critérios de diagnóstico eles se baseiam na avaliação subjetiva dos sintomas somáticos do paciente pelo médico, né? Dessa forma acrescentando ambiguidade e influenciando a repetibilidade entre os diferentes médicos. E aí, né, devido a esses problemas também encontrados no ACR 2010, né, em 2016 foi feita uma revisão desses critérios. Então, mais uma vez ressaltando, gente, não teve uma publicação de novos critérios, tá? Então, a gente continua utilizando os critérios de diagnóstico do ACR 2010, mas revisado, né? Foi feita essa revisão em 2016. Uma grande limitação do índice de dor generalizada no ACR 2010 era o fato de contar o número de áreas dolorosas sem considerar a sua distribuição no corpo, né? E por isso, pacientes com distúrbios de dor regional, elas poderiam preencher os critérios de diagnóstico de ACR 2010 de forma indevida, já que a dor ela poderia estar localizada em 3 ou mais áreas na mesma região, tá? Então, para contornar esses problemas, a revisão dos critérios de diagnóstico de 2016, ela exige que a dor seja de fato generalizada, ou seja, dor em vários locais, né? E por isso as áreas avaliadas pelo índice de dor generalizadas, elas são divididas agora em 5 regiões, onde o diagnóstico da fibromialgia é confirmada quando a dor é está distribuída em 4 das 5 regiões, tá? A gente exclui da definição de dor generalizada a mandíbula, o tórax e a região do abdômen, que são áreas problemáticas quando usados para definir uma região. Tá? O critério de diagnóstico ACR 2010 também exigia, como a gente viu, um score do índice de dor generalizada de 3 a 6 e um score na escala de gravidade dos sintomas igual ou superior a 9 para confirmar a fibromialgia. Na revisão de 2016, mudou um pouco, então a dor precisa estar localizada em pelo menos 4 áreas, né? E o score também foi alterado, sendo que agora é necessário um score do índice de dor generalizada entre 4 e 6, e um score na escala de gravidade dos sintomas igual ou superior a 9 para confirmar a fibromialgia. Um outro ponto muito importante é que um pré-requisito para o diagnóstico da fibromialgia, de acordo com os critérios de diagnóstico da CR 2010, é que outras condições que causassem dor, elas deveriam ser excluídas para se fazer o diagnóstico da fibromialgia. Mas na revisão de 2016, esses critérios ele foi removido. Por quê?
o diagnóstico de fibromialgia, ele pode ser validado sim, mesmo que exista outras condições que possam causar a dor atribuída à fibromialgia. Então, de acordo com essa nova definição, a fibromialgia pode sim coexistir com outras condições clinicamente significativas que podem causar dor, tá? E aí, como vocês veem aí na tela, né, a gente tem os critérios formalizados, né? Então, o paciente ele satisfaz os critérios de diagnóstico para fibromialgia se as três condições a seguir elas forem atendidas. E quais são esses critérios? Primeiro, o índice de dor generalizada. Ele precisa ser igual ou maior que 7 e pontuação na escala de gravidade dos sintomas igual ou maior que 5, tá? O índice de dor generalizada ou então, né, se ele não cumprir essa, esse critério, né, de dor generalizada igual ou maior que 7, ele precisa ter um índice de dor generalizada de 4 a 6, mas a pontuação na escala de gravidade dos sintomas igual ou maior que 9. Tá? Além disso, o paciente precisa apresentar de fato dor generalizada, é o segundo critério. Né? A dor ela deve estar presente em pelo menos 4 das 5 regiões, sendo que dor na mandíbula, tórax e abdômen não estão incluídas na dor generalizada. Tá? E a terceira condição para a gente conseguir efetivamente considerar o diagnóstico de fibromialgia é que os sintomas geralmente eles devem durar pelo menos 3 meses, tá? É importante ressaltar, gente, que um diagnóstico de fibromialgia ele é válido independente de outros diagnósticos, né? O diagnóstico de fibromialgia não exclui a presença de outras doenças clinicamente importantes. Então a gente faz a verificação, né? Como eu falei, a gente faz a observação se o paciente sentiu dor na última semana, em quantas áreas o paciente sentiu dor. A pontuação ela continua de 0 a 19, né? Mas as dores elas precisam estar em 4 dessas 5 regiões, tá? Lembrando, como eu falei, né, existe alguns locais que a gente não considera como dor generalizada, então todos esses que estão em asterisco, a gente não considera na definição de dor generalizada. E aí a gente tem o score da escala de gravidade, né? Então a pontuação da escala de gravidade dos sintomas é a soma da gravidade de 3 sintomas, que envolve a fadiga, o despertar sem descanso e os sintomas cognitivos, igual à escala que a gente utilizava na CR 2010, tá? Sem a revisão de 2016. Só o que que mudou agora, né? Que antes a gente fazia a verificação daqueles sintomas somáticos, né? E a gente classificava de 0 a 3. Agora a gente avalia, né, os sintomas específicos, né? Então a gente verifica se o paciente tem dor de cabeça, apresentou dor de cabeça, dor ou cólicas na parte inferior do abdômen e depressão, tá? Cada um desses conta de 0 a 1, né? Onde pode somar até 3 pontos. Pontuação final fica de 0 a 12, tá? Então, para cada um dos 3 sintomas abaixo, né, que é como eu falei, que é a fadiga, o despertar sem descanso, sintomas cognitivos, a gente vai dar uma nota que vai de 0 a 3, né? Então a gente vai classificar ele, onde 0 é sem problemas, 1 é problemas leves, 2 é problemas moderados e 3 problemas graves. E aí, né, durante os 6 meses, a gente indica também o número de seguintes sintomas que incomodaram o paciente, né? Então, se o paciente teve dor de cabeça, a gente coloca como 1, né? A gente marca como pontuação 1. Se o paciente apresentou dor ou cólicas na parte inferior do abdômen, a gente marca também como 1. E se o paciente apresentou quadro de depressão, a gente marca como 1 também. Então, né? Aí a gente pode chegar até 12 pontos, né, nesse score.
E aí algo que é muito importante, né, realizar o diagnóstico diferencial. Então, como eu falei, várias condições podem imitar ou ou sobrepor a fibromialgia, né? Então, para se chegar a um diagnóstico diferencial, a anamnese cuidadosa, ela deve ser seguida ali de um exame físico completo, tá? Então, o exame neurológico, né, e musculoesquelético, né, cuidadoso, ele precisa ser realizado em todos os pacientes com fibromialgia para excluir a presença de tais condições, né? O humor e o comprometimento funcional também deve ser avaliado, né? Isso pode ser facilmente realizado usando um questionário simples e auto-aplicável, né? E aí, pacientes com distúrbio óbvios de humor, a gente encaminha esse paciente para que ele seja avaliado, né, formalmente para um profissional de saúde mental, né, como um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Tá? É importante ressaltar que os exames de sangue iniciais, eles devem ser limitados, né? Então, eu não posso sair solicitando exame de todo tipo nesse paciente. Então, quais os exames básicos que a gente vai pedir, né, nesses pacientes? Um hemograma completo, velocidade de hemossedimentação, um painel metabólico abrangente, né? E também os testes de função tiroidiana. Esses testes geralmente eles são normais quando o paciente ele tem fibromialgia. Consequentemente, a identificação de anormalidades em qualquer um desses exames pode sugerir a presença de uma condição diferente, né, de outra doença, tá? Então, exames adicionais eles não são recomendados para o diagnóstico, a menos que exista uma justificativa clínica para isso. E com isso nós finalizamos esse vídeo, né? Na semana que vem vai ao ar a última parte dessa série de vídeos falando sobre a fibromialgia, onde nós vamos abordar as opções de tratamento da fibromialgia. Então não perca. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal, que eles estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, eu estarei respondendo. Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.